Que a paz e o amor do nosso Deus esteja com todos. Hoje eu estou aqui para dizer que você precisa de uma boa crise na sua vida. Crise é algo que nós todos queremos evitar, né? A gente gosta sempre de viver tranquilo, né? Em paz, sem problema nenhum para pensar, né? Com a cabeça no paraíso. Mas eu digo que se você quer transformações na sua vida, se você quer mudanças na sua vida, você precisa de uma bela crise na sua vida. Esse trecho que foi lido, não sei se você já olhou com esse enfoque, mostra exatamente isso, tá? E a gente vê, falando sobre crise, essa semana eu aprendi que a palavra crise, para os chineses, significa oportunidade perigosa. Foi algo novo para mim. Então, crise para eles nada mais é que uma oportunidade, só que uma oportunidade perigosa. E tudo que há perigo, tudo que envolve transformação, a gente tenta evitar, né? Embora muitas vezes na vida as crises cheguem, né, sem avisar. Vamos pegar uma crise que todo mundo passa por etapas da vida. Por exemplo, um jovem passa por uma crise durante a adolescência, a juventude, principalmente uma crise do que, o que eu vou fazer? O que eu vou ser? Qual que é a profissão melhor para mim? Isso é uma crise, por quê? Porque você fica pensando sobre isso anos e anos, e você é um embate, é um dilema, é uma luta contra você mesmo, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra, e você tem que parar, você tem que meditar, você tem que avaliar sobre aquilo. E isso é uma crise que você precisa passar para que você chegue aonde você quer chegar. Outra crise, muito conhecida pelas pessoas, é a tal da crise da meia-idade, né? Que muita gente passa. Por exemplo, você está lá com a carreira, né, a meio caminho, e de repente você começa a se sentir incomodado, do nada aparece uma vontade, uma necessidade de mudar, de sair daquela rotina, né? Até mesmo, né, algumas pessoas passam por isso querendo um marido ou uma mulher diferente, né? Muita gente sabe disso. Uma casa diferente, né? Um carro diferente. A crise sempre vai anteceder uma mudança, e nós temos que ter sabedoria para passar por uma crise, né? Essa crise, quando bem direcionada, segundo a vontade de Deus, produz boas transformações. Agora, quando mal direcionada, ela só piora e vai produzir coisas ruins, como nesse exemplo que eu dei aqui da meia-idade, tá? Só que há algo que eu quero chamar a atenção, nessa questão de precisar passar por uma crise. A gente sabe que na vida cristã, a gente passa por uma crise desde o início, quando a gente se converte, né? Naquele momento de conversão, existe ali uma crise instalada. Por quê? Porque você se coloca na condição de pecador, e você olha para você mesmo e fala assim: eu preciso mudar, eu preciso de Jesus Cristo. E aquilo gera uma ação, né? Esse dilema, essa crise gera uma ação. Qual que é a ação? A confissão e o batismo.
para seguir uma vida com Jesus Cristo. Então, a nossa vida cristã já começa dessa forma, com embate, com dilema, com crise. E você entrar nessa crise foi extremamente necessário. Durante a vida cristã, nós também temos crises, né? Ou deveríamos ter crises. E talvez a principal crise que nós deveríamos ter, e às vezes a gente ignora, é a crise que se expressa na seguinte frase: eu creio em Deus, mas eu faço o que Ele pede. Eu creio em Deus, eu venho à igreja, né? Todos os domingos, participo das reuniões da igreja, mas eu estou fazendo o que Ele pede na minha vida? Você já teve essa crise? Com você mesmo? Novamente eu falo, não olhe para quem está do lado, a crise é interna, é com você. Você crê em Deus e você está fazendo o que Ele pede? Você se preocupa em analisar se a sua vida está sendo pautada segundo a verdade de Deus? Segundo o conhecimento, segundo a palavra de Deus que nós temos? Se você não tem essa crise na sua vida, algo está errado. Entre em crise imediatamente. Você precisa avaliar isso na sua vida. Essa crise, que gera uma mudança, uma transformação, né? Você passa pela crise e a crise transforma tudo em ação depois da crise. É exatamente a situação do apóstolo Paulo, lá de Gálatas capítulo 1. Né? Ele está contando a história dele para os Gálatas, porque os Gálatas estavam se desviando da doutrina, né? Especialmente dando ouvidos ainda ao judaísmo, às leis, às questões do Velho Testamento. E Paulo está dizendo, ó o que eu passei, né? Vocês precisam ver isso para analisar que vocês também precisam de transformação, vocês estão no erro. Apesar de terem aprendido tudo que vocês aprenderam, terem recebido o Evangelho, vocês estão mudando o Evangelho novamente? Vocês estão dando ouvidos aí às falsas doutrinas, voltando lá aos rudimentos antigos? E Paulo vai falar sobre a conversão dele. Lá no versículo 13 e 14, nós não vamos ler tudo novamente, que o João já leu na leitura, mas ele fala assim, no capítulo 1, versículo 13 e 14: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então ele está mostrando o Paulo antigo, como que era o Paulo antigo, né? Como que ele procedia no judaísmo, a perseguição que ele tinha com a igreja, e que com violência ele devastava a igreja, ele perseguia, prendia. E ele continua no 14: eu na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Né? Então, olha só a bagagem que ele tinha do judaísmo, e ele dizendo que ele era zeloso nas tradições que ele havia aprendido dos pais, segundo o Velho Testamento. Imagine um judeu zeloso, fariseu como Paulo, entrando agora numa crise, e numa crise terrível, porque Paulo achava que ele estava no caminho certo e que ele estava servindo a Deus. E agora a verdade, a nova aliança, a verdade é mostrada para ele. Imagine só a crise que ele vai enfrentar agora. Versículo 15.
Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Né? Então, vocês se lembram, Jesus Cristo apareceu lá no caminho para Damasco, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrares contra os aguilhões. E agora ele encara uma nova realidade. E essa crise, e é isso que eu quero chamar a atenção aqui, não foi ignorada por Paulo. Porque logo após o chamado de Jesus Cristo, o que acontece? Lá em Atos nós vemos, antes de Ananias chegar, ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Mas o que Paulo estava fazendo 3 dias sem comer e sem beber? Ele estava em crise. Ele estava avaliando tudo o que estava acontecendo. Ele estava se perguntando a si mesmo, o que Deus quer de mim? A crise de Paulo não se limitou a esses 3 dias. Continuando o 15, e isso aqui é algo que não está no livro de Atos, mas ele explica aqui na carta aos Gálatas, e ele diz assim, versículo 16, desculpa, para que eu pregasse aos gentios, sem detença, ou seja, de imediato, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. No 18, a gente vê que esse período dele, nas regiões da Arábia, durou 3 anos. 3 anos. E por essa e por outras passagens, né, a gente verifica que Paulo passou por um período de aprendizado, um período para digerir tudo o que estava acontecendo, um período para meditar, um período para conversar com Deus, tanto que ele fala que ele aprendeu do próprio Jesus Cristo nesse período. Ele aprendeu do próprio Jesus Cristo. Porque ele fala, não foi carne nem sangue que me ensinou. Né? Nem fui ver os apóstolos, inclusive. Parti direto para as regiões da Arábia, e lá fiquei. Aqui é um outro fato que chama atenção. Hoje, nós não queremos entrar em crise. Vou dar um exemplo bem simples e banal aqui. Dificilmente hoje você vê alguém sentado, sem fazer nada, meditando. Se a pessoa não está conversando com alguém, ou não está vendo televisão, ela está fazendo o quê? No celular. Você vai lá na fila do banco, na fila do INSS, no consultório médico, as pessoas estão sentadas fazendo o quê? No celular. Hoje, nós não temos pausa nas nossas mentes. Nós não nos permitimos meditar e digerir e pensar nas coisas. Nós não nos permitimos entrar em crise. E aqui eu estou falando da crise boa, para perguntar para Deus, Deus, será que realmente eu estou agindo conforme a fé que eu professo ter? Qual que é a minha ação? Paulo fez isso por 3 anos. Muito embora a gente veja que ele também, durante esse período, ele chegou a pregar aos gentios, onde ele estava, mas o ministério dele começa depois. Durante 3 anos, ele precisou de 3 anos para digerir e meditar em tudo o que estava acontecendo.
Qual que é o seu tempo para meditar sobre a sua relação com Deus? Você está pensando sobre isso? Nesse mesmo trecho aqui, além da crise de Paulo, Paulo também, e agora no capítulo 2, ele instala uma crise. E a crise é instalada com o apóstolo Pedro. Se a gente olhar o 2, capítulo 11, Gálatas capítulo 2, versículo 11, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele vai explicar por que Pedro se tornou repreensível aqui. Tá? Esse Cefas é Pedro. Então, por que Pedro se tornou repreensível? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como os judeus? Né? Interessante disso aqui é que a gente, pelo menos para mim, foi a primeira coisa que eu pensei sempre quando eu li esse trecho aqui. Os primeiros gentios a serem batizados vieram através da pregação de quem? De Pedro. Vocês se lembram da família de Cornélio, lá da visão que ele teve, do lençol sendo baixado, né? E aí Deus mostrando para ele, o que eu purifiquei, né, você não pode negar. Sou eu estou chamando os gentios. E ele vai lá e toda a família de Cornélio é batizada. São os primeiros gentios a entrarem na igreja e no reino de Deus. E agora, mesmo sabendo de tudo isso, Pedro estava dando uma vacilada aqui, né? Por quê? Ele era na presença dos gentios, mas quando os judeus chegavam, ele temia, né? Voltava a ser um judeu e exigia dos gentios a procederem como os judeus. E Paulo está dizendo, não. Pedro, você está sendo hipócrita. Você precisa de transformação na sua vida. Você precisa de mudança da sua vida. E esse exemplo era muito importante para os Gálatas aqui, porque Paulo estava dizendo isso para os Gálatas, vocês aprenderam o Evangelho, agora estão mudando, voltando ao Velho Testamento, e Paulo está dizendo para eles, inclusive, eu precisei repreender a Pedro por causa disso. Crise instalada. Uma crise foi necessária, nesse momento, entre Pedro e Paulo, para que houvesse transformação. Tudo que nós queremos evitar em nossas vidas, irmãos, são crises. São momentos turbulentos. São momentos que às vezes você vai ter que mostrar os seus pecados. Perante Deus e perante as pessoas. São momentos que, como fala lá em Tiago, e não é objeto da nossa mensagem hoje, você tem que se afligir, lamentar e chorar e se humilhar. Tiago capítulo 4, mas tudo isso é o que nós fugimos, é o que nós não queremos fazer, mas o que é necessário,
E o exemplo do apóstolo Paulo mostra isso. Como a mudança dele, deixando aquele velho Paulo, aquele velho Saulo, trouxe bons frutos, a ponto dos cristãos da Judéia, quando ouviam falar sobre ele, sobre essa mudança radical que ele passou, capítulo 1, o último versículo 24, fala, e glorificavam a Deus a meu respeito. Você tem que buscar as mudanças para a honra e glória de Deus. As pessoas vão ver as mudanças em você, e isso vai ser para a honra e glória de Deus. Elas vão glorificar a Deus. Fala assim, olha só, o fulano era assim antes, e ele mudou. Ele reconheceu o erro. Consulte o seu coração hoje. Quais as mudanças que Deus está exigindo na sua vida? Quais as mudanças? Essa consulta tem que ser diária. Você está ignorando, evitando passar por essa crise? Passe por essa crise. Essa crise mostra que você se importa com as coisas de Deus. Talvez leve um tempo para você digerir, para você colocar diante do trono de Deus e falar, Deus, me dá forças para mudar. Eu era assim e eu preciso mudar agora. O apóstolo Paulo precisou de 3 anos para isso. 3 anos. Só que quando a mudança ocorreu, os frutos foram maravilhosos. E as pessoas glorificavam a Deus a respeito dele. Você que ainda não se entregou a Jesus Cristo, você que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não se batizou, você já deve ter ouvido diversos convites dele, diversos chamados, como o apóstolo Paulo teve aquele chamado no caminho para Damasco. Só que talvez você não esteja dando importância, você está seguindo a vida, Não, eu acredito em Deus e isso é suficiente. Você precisa entrar em crise. Você precisa entrar em crise. E avaliar, parar de ignorar, meditar sobre o que Jesus está pedindo para você. O mundo passa por muitas crises, por muitas, Os psicólogos, os psiquiatras estão com os consultórios cheios aí. Só que essa crise, com relação à verdade, com relação a se entregar em Jesus Cristo, com relação a viver uma vida digna e honrada perante Deus, produz mudanças tão radicais nas vidas das pessoas, que as pessoas têm uma trava na mente, e não querem passar por essa crise, não querem se submeter a Deus, não querem transformações, porque essa crise é a que leva a transformações mais radicais, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Reconhecer os erros, as falhas, deixar as tradições, mas a minha família, mas os meus pais, isso implica em muita coragem. Para você dar o primeiro passo, implica em muita coragem, mas é o que Deus está pedindo para você. Que nós possamos, irmãos, estar meditando a todo tempo, estar nos avaliando a todo tempo, porque a crise antecede ou precede mudanças maravilhosas na sua vida, que você possa estar ouvindo e dando ouvidos ao exemplo do apóstolo Paulo
e que possamos estar praticando isso em nossas vidas. Deus nos abençoe. Aleluia.